Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, que o Senhor os abençoe nesse novo ano. Boas-vindas para os alunos novatos, se sintam abraçados. Eu sei que vocês vão se dar muito bem, porque esses alunos dessa escola adventista são top demais, são amigos, são pessoas que têm um coração muito grande, tá? Se sintam abraçados por cada um de nós. Nós vamos começar introduzindo aí sobre geografia. Você sabe me dizer o que é geografia? Você já estudaram tanto geografia, mas você sabe me dizer o que seria geografia? Geografia é uma ciência, você sabe disso, né? Que geografia é uma ciência, o que que ela estuda, você saberia me dizer aí? Como que você e sua família usam a geografia aí no dia a dia? E aí, como que é? Em rotas de trânsito, observando o estado do tempo, tudo isso nós estamos aí a todo momento observando e a todo momento vivendo a geografia. Então, por mais que a gente fale que a gente não gosta da geografia, mas a gente convive todos os dias com a geografia, né? Então, nós vamos viver aí a geografia intensamente esse ano e vamos viver é, com conteúdos aí muito legais esse ano. Nós vamos introduzir aí essa primeira parte, nós vamos falar muito sobre o que é geografia, os conceitos principais da geografia, nós vamos falar aí sobre o trabalho dos geógrafos, nós vamos falar também sobre os principais conceitos, né, como que eles são relevantes, vamos falar sobre os princípios da geografia também. Então, isso tudo é importante nesse primeiro capítulo aí, a gente faz essa introdução básica aí sobre a geografia. Então, a geografia, como eu já disse, está em toda parte. E o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Mas, professora, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o lugar onde você está, o espaço geográfico são as paisagens, o espaço geográfico é o território onde nós vivemos, o espaço geográfico é a região também. Então, o espaço geográfico é considerado um produto da ação humana. Então, tudo aquilo que o ser humano desenvolve, tudo aquilo que o ser humano promove, tudo aquilo que o ser humano ele faz, é considerado objeto de estudo da geografia e é considerado um objeto de estudo, é considerado faz parte, né, do espaço geográfico. Então, esse produto aí esse produto e esses objeto de estudo da geografia, esse espaço geográfico, né, que é essa ação humana que o ser humano faz e refaz, está em constante mudanças, está de forma dinâmica. Então, quando eu falo assim que está de forma dinâmica, quer dizer que está em constante movimento, está em mudanças. Nós vemos, às vezes, desastres, né, que acontecem, nós vamos estudar aí um pouquinho sobre o vulcanismo, a gente sabe que existem vulcões que ainda estão em atividades, existem terremotos que acontecem em determinadas partes do nosso mundo e que podem provocar desastres naturais. Então, além disso tudo, esses fenômenos naturais podem provocar mudanças. Mas o ser humano também ele pode provocar quando ele desmata, né? Quando ele provoca queimadas, isso tudo ele também está provocando mudanças. Mas também quando ele constrói, quando é, ele planta, isso tudo também ele está promovendo mudanças. Portanto, a geografia está em todos os lugares. E a gente não pode esquecer disso, que a geografia está em todos os lugares e está em constante mudanças. Eu vou passar para vocês aqui um PowerPoint para a gente fazer uma revisão daquilo que vocês já estudaram em anos anteriores.
Então, é só para a gente fazer uma revisão daquilo que vocês já estudaram sobre a geografia. Então, a geografia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da superfície terrestre, ela estuda a superfície da Terra, e a distribuição espacial de fenômenos significativos na paisagem. Então, vai estudar tanto a paisagem, aqui a gente tem aqui uma paisagem aqui logo abaixo, nessa paisagem a gente está percebendo tanto elemento natural, quanto elementos humanizados, ou seja, elementos produzidos pelo ser humano. A gente tem aqui edifícios, a gente tem indústrias, aqui a gente tem um caminhão, e tem aqui elementos naturais, como a praia, tem aqui a montanha, né? Tem o sol, ali um cacto. Então, tem elementos naturais, mas também nós temos elementos humanos, ocorridos de forma natural ou também através da interferência do homem. Então, a geografia é uma ciência que se dedica ao estudo do espaço geográfico, que compreende tanto os elementos da natureza, quanto a ação dos seres humanos. Então, continuando aí. A geografia também estuda a relação recíproca que existe entre o homem e o meio ambiente. Então, tudo aquilo que o ser humano produz, o que eu já falei para vocês, tudo aquilo que o ser humano produz também é estudo da geografia. No próximo slide, uma das principais tarefas da geografia é dizer onde se situam as diferentes localidades do mundo e também tentar interpretar, né? Nem sempre a gente consegue interpretar tudo, mas tentar observar, tentar analisar, tentar identificar as vantagens e desvantagens de algumas localizações aí. Em outros, no 7º ano se estuda o território brasileiro, no 8º ano estuda os continentes, como a África, a América, já no 9º ano já estuda a Ásia, a Europa. Então, estuda aí aspectos populacionais, aspectos econômicos, a economia. Então, isso tudo é estudado dentro da geografia, tanto a economia quanto a população. Então, você vai percebendo que a gente estuda tanto os aspectos sociais, que é o ser humano ali envolvido dentro dessa sociedade, né? Que é a economia, a política, né? Tudo ali a geografia hoje estuda. E o que é o espaço? O espaço é o palco das realizações humanas, é onde acontecem as realizações, as ações dos seres humanos. Pode ser o seu quarto, a sua casa, o seu bairro, sua escola. Tudo isso é considerado espaço geográfico, né? O seu território, a sua região, o lugar onde você vive. É o seu quarto, sua casa, sua rua, sua cidade. A sociedade ela se expressa inteira no espaço geográfico. Então, aqui, para a gente representar isso aí, ela se representa o globo terrestre representa bastante o espaço geográfico, né? É o nosso espaço todo, que é a nossa Terra, né? Esse globo terrestre aqui, é bem representado aqui. Nesse próximo slide, vem nos mostrando aqui espaços geográficos e as relações que são construídas dentro desses espaços geográficos, as ações dos seres humanos dentro desses espaços geográficos. Então, nós temos aqui uma escola, aqui nós temos um quarto aqui onde amigas estão reunidas fazendo uma festa de pijama, e quem aí se identifica? Aqui nós temos aqui uma família com a vovó, o vovô, a mamãe, os irmãos. Aqui nós temos aqui os meninos jogando bola, os meninos aí que gostam, se reunindo aí para aquela partida de futebol aí, com aquela galera, quando se juntam. Então, é aquele espaço que vocês gostam. Então, é neste espaço que as relações entre as pessoas são construídas, que é na família, no trabalho, na escola, na universidade, no lazer, na igreja, e por aí vai, tá?
E aí, nós vamos partir para o trabalho dos geógrafos. Qual que é a importância desses geógrafos aí para a nossa sociedade? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que os geógrafos eles são importantes porque eles vão trazer qualidade de vida para a nossa população. Todo o trabalho desenvolvido pelos geógrafos, a principal função é melhorar a qualidade de vida da nossa população, é melhorar a vida de nós, de cada um de nós cidadãos. Então, no dia 29 de maio é comemorado aí o Dia do Geógrafo. O profissional de geografia ele pode atuar tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em empresas públicas, como em prefeituras, em secretarias de estados, ou quanto em empresas privadas, ou seja, em empresas particulares. Se ele for pós-graduado, ele pode atuar em universidades como pesquisador, como professor também, né? E entre as atividades desenvolvidas aí pelos geógrafos está o estudo dos aspectos físicos da Terra. Ele também estuda os aspectos físicos como a atmosfera, que nós vamos estudar esse ano, a biosfera, a hidrosfera, a litosfera, e também, além dos aspectos físicos da Terra, ele também estuda a organização espacial da sociedade. Ele estuda as interrelações, a economia, isso tudo também é estudado aí pelos geógrafos aí, bem como o seu modo de apropriação da natureza. Toda a relação do ser humano com essa natureza também é estudado pelos geógrafos também. O mercado de trabalho hoje tem crescido bastante aí, exigido bastante aí desse profissional, principalmente por conta dessas quantidades de problemas ambientais que vem acontecendo, então tem exigido muito desse profissional. E o geógrafo estuda a sociedade humana e suas relações com o espaço natural. É ligado à área das ciências sociais e também ele é ligado à área das ciências humanas. Qual que é o campo de atuação para o profissional que é formado em geografia? Como que ele vai atuar? Então, olha, para a gente finalizar, o geógrafo ele vai atuando como autônomo, ou seja, ele vai atuar não está ligado a nenhuma empresa, ou ele pode trabalhar para uma empresa pública ou trabalhar para uma empresa privada, trabalhar para o governo, para o IBGE, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e produzir aí dados estatísticos, fazer pesquisas, levantamentos de dados, elaborar relatórios, laudos, perícias. Vamos pensar aí quando aconteceu aquele desastre lá em Mariana, que aconteceu lá da barragem ser rompida lá e aquela lama, né, ter devastado lá. Vamos pensar o que o profissional de geografia ele fez, né? Foi contratado para fazer. Ele foi contratado para elaborar relatórios, para produzir laudos. Então ele vai para a localidade e vai fazer isso tudo. Ele vai fazer perícias, ele vai olhar como que está a localidade, ele vai participar de licenciamentos, ele vai também formar uma equipe para ajudar nesse sentido, e aí ele vai fazer um projeto ou ele vai elaborar uma pesquisa e vai fazer um levantamento, mas não é ele que vai resolver o problema, ele vai apontar o problema, vai apontar uma possível solução, e quem é que vai resolver é o governo de determinada localidade, é o prefeito de determinada localidade, é o presidente, é o governador, seja lá quem que contratou aí o profissional. Ele pode trabalhar em áreas urbanas, em áreas rurais, fazendo projetos aí ambientais. Então, isso tudo, ele pode estudar os aspectos físicos da terra,
Ele pode analisar dados sociais e econômicos de uma população, por exemplo, ele pode olhar a população, igual agora, com essa questão aí da pandemia, ele pode fazer levantamentos, ser contratado para fazer levantamentos no IBGE, se a taxa de, como que está a taxa de mortalidade de determinada localidade, de uma determinada população, analisar esses dados sociais e econômicos, como que é que está acontecendo de determinado local, fazer estudos de ecossistemas, buscar prevenir impactos ambientais, né? Ele estuda determinados ambientes e faz levantamentos, como que está para prevenir impactos ambientais de determinados locais, olhando ali como que está o solo, o relevo, os rios de determinados locais, a vegetação, o clima, entre outros. Então, ele pode atuar em várias áreas aí. E também ele pode atuar como professor, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e também, se ele tiver uma pós-graduação, um doutorado, aí, um mestrado, ele pode atuar aí como professor em universidades aí. Então, isso daí, a gente vê a importância desse profissional, o geógrafo, para a nossa sociedade. A gente percebe que ele é importante, muito importante para a nossa sociedade, e como a geografia ela está presente no nosso dia a dia. E como se faz, como que é necessário, e os estudos dos geógrafos. Então, a atividade que vocês vão fazer, você vai entrar lá no Eclass e vai dar uma olhadinha, mas já vou adiantando um pouquinho aqui para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um geógrafo e pesquisar sobre ele. Vai fazer uma pesquisa no caderno sobre esse geógrafo. O que vocês vão pesquisar? Não precisa pesquisar sobre ele nasceu, como que era a vida dele, ele nasceu em tal lugar, morreu tanto, tarará. Eu quero, não precisa fazer uma biografia sobre ele, eu quero saber assim, ó, qual que foi a área de pesquisa dele, o que ele trouxe de relevante para a sociedade. Ele trabalhou em que área? Foi na área, ele pesquisou sobre o quê? O que ele trouxe de importante? Ele trouxe algum benefício para a nossa sociedade? Ele foi importante? O que ele trouxe de importante? Se ele foi importante, o que ele trouxe de importante? Qual foi a área de estudo desse geógrafo? Ele elaborou que tipos de pesquisas? Então, é isso aí que eu quero que vocês, ao elaborar a pesquisa, vocês encontrem, tá bom? Então, fica aqui a nossa aula. Beijos e até a próxima. Fiquem com Deus.